Esquerda não é exatamente ser socialista. Ser de esquerda é ter uma visão voltada para o social. Então vejam só, se eu me digo de esquerda, como é que eu me identifico? Se eu me digo de esquerda, não é que eu queira ser comunista, não é que eu queira de uma maneira radical que todas as pessoas sejam exatamente iguais do ponto de vista econômico e social. Eu posso ser uma pessoa de esquerda voltada para uma visão socializante e não socialista. O que eu quero dizer com isso? Veja só, eu entendo que vivo num sistema capitalista. Não estou questionando o capitalismo, vou viver no capitalismo. Mas eu estou satisfeito? Não, porque eu sinto no Brasil uma profunda desigualdade. E essa desigualdade, ela leva ao aumento da violência, essa desigualdade leva ao aprofundamento da pobreza, da miséria, de todos esses problemas que a gente já está careca de saber. Agora, o que eu entendo? Eu entendo que eu vou viver no sistema capitalista, que é o sistema que tem a diferença na sua essência. Mas eu entendo que essa diferença não precisa ser tão profunda como ela é no Brasil. Ela pode ser menos profunda, como ela é, por exemplo, na Europa, como ela é, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, onde a diferença entre pobres e ricos não é tão grande. Então, se você tem uma visão de que talvez nós devêssemos configurar uma imensa classe média, então você é uma pessoa que tem uma visão de quê? Você tem uma visão meio que de centro nessa questão. Então, você tem uma visão socializante e não socialista. E você tem uma postura de esquerda. Não é? Você não tem aquela visão do capital pelo capital. O capital pode até existir de maneira a promover uma certa visão de coletividade, uma visão maior de bem comum. Nós temos alguns partidos no Brasil, que são partidos identificados com essa visão de esquerda, que nós temos, por exemplo, o PSOL e o Partido Comunista do Brasil. Alguns deles se dizendo socialistas, mais radicais, e outros com uma visão mais socializante. Então, esquerda e direita, esses dois conceitos vão nos ajudar a perceber exatamente, a construir a nossa ideia de economia. Então já sabemos o que é o capitalismo, já sabemos aquela visão de Marx e já temos aí a visão de esquerda e de direita. Nós vamos falar agora sobre os anos 90, porque os anos 90 são muito importantes. Se você nasceu nos anos 90, eu tenho certeza que você deve ter em algum estante, em algum armário por aí, você tem uma foto dessa. Talvez não de gambá, pode ser de leãozinho, pode ser de coelhinho, mas que você tem essa foto, você tem. Ah, isso tem. Pois é bom esconder, porque a mãe da gente adora mostrar esse mico para a namorada. Mas vamos lá. Nos anos 90, além dessa foto de bichinho, você deve estar lembrando de uma coisa chamada neoliberalismo. Nos anos 90, o mundo viveu alguns fenômenos interessantes, além dos bichinhos da Parmalat. Nos anos 90, nós tivemos como característica a tal da globalização. Nunca se falou tanto em globalização como nos anos 90. E toda vez, né, gente, que vão vender uma ideia pra gente, a ideia é sempre boa. Eu, quando ouvi falar de globalização, eu ouvi dizer que o que ia rolar? Eu ouvi dizer que o mundo ia virar uma grande aldeia, literalmente global. Nesse sentido, nós não teríamos brasileiros, nem franceses, nem ingleses, teríamos todos irmãos, faríamos parte de uma mesma nação global. Pois muito bem, de lá para cá o que foi que aconteceu? Eu não consigo perceber essa visão de globalização. O que está acontecendo? O que foi globalizado? As pessoas estão podendo transitar livremente entre os países, entre os estados nacionais? Não. O mundo está cada vez mais intolerante, o mundo está cada vez mais preconceituoso, o mundo está cada vez mais racista e as fronteiras estão cada vez mais fechadas para o outro. Em todos os sentidos. A intolerância religiosa, a intolerância econômica, a intolerância ideológica, ela é cada vez mais presente nos estados. E aí, o que é globalizante? O que está globalizado? O que está globalizado é o comércio. Aí sim eu tenho a globalização. Se você observar essa figura, você vai poder perceber que o que está globalizado de fato são as mercadorias, são os produtos. Os produtos, as mercadorias, eles são bem-vindos no mundo inteiro. E eu, e você, nós somos bem-vindos? Será que se você sair hoje do Brasil e tentar entrar nos Estados Unidos, você vai ser bem-vindo? Se você sair do Brasil e descer no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, você será bem-vindo? Pois muito bem, eis a questão. Não é? Então a globalização, ela é uma falácia. A globalização, ela se estabelece em... Aliás, me perdoem, a globalização, ela não acontece nem exatamente no mundo econômico.
A globalização, ela acontece mesmo na crise. A crise é globalizada. Por que eu estou dizendo que até mesmo as mercadorias sofrem algum tipo de impedimento à sua ação? Porque nós temos os tais dos protecionismos. Não é? Uma mercadoria brasileira, por exemplo, o algodão brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, o que acontece? Ele é sobretaxado. Então, nesse sentido, nem as pessoas nem as mercadorias têm livre trânsito. E a internet, ela está globalizada? A internet também está muito ágil, mas há países como Cuba, como o Irã, como o Iraque, há países que censuram a internet. Pois muito bem. O que está globalizado então? Pois é. O mundo hoje, ele é globalizado e ele é multipolar. O que significa isso? Multipolar no sentido cultural. Sim, claro, há uma multipolaridade de culturas, de religiões, mas isso às vezes, gente, fica muito no discurso. Eu vejo a multipolaridade exatamente naquilo que nós já vimos anteriormente. Eu vejo a multipolaridade exatamente onde? Eu vejo a multipolaridade aí. Eu vejo a multipolaridade nas relações econômicas. O capitalismo nunca foi tão bem sucedido do ponto de vista de transformar o mundo num amplo mercado, quase sem restrições à sua ação. Aí sim eu concordo com você que nós temos multipolaridade. Porque em alguns aspectos o mundo está cada vez mais tacanho. Em alguns aspectos o mundo está cada vez menor. Principalmente na tolerância em relação ao outro. E eu estou falando de quê? Nós estamos falando de neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma política econômica que foi muito implementada, que foi muito estimulada nos anos 90. E no caso brasileiro, é bom lembrar que nós estamos fazendo 20 anos que o ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello chegou à presidência da República. E a importância disso é que o presidente Fernando Afonso Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar. Isso também é atualidade. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, porque Tancredo de Almeida Neves, foi eleito pelo voto indireto. No voto indireto, quem é que vota? Não sou eu, nem você. No voto indireto, quem vota para presidente são os nossos representantes, os senadores e os deputados federais. No voto direto, quem vota sou eu e você. E o presidente Fernando Afonso Collor de Mello, ali com a primeira-dama, Dona Rosane, numa época em que as mulheres eram livres e não precisavam fazer chapinha no cabelo, observa lá para você ver. Nesse momento, nós votamos pelo voto direto em Fernando Afonso Collor de Mello. Quando eu digo nós, digo o Brasil como um todo, aqueles que podiam votar e a maioria o elegeu. Fernando Afonso Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto e também, curiosamente, o primeiro presidente brasileiro, pelo menos até o momento dessa videoaula, o único a ter perdido o mandato após um processo de impeachment por uma série de fatores. Mas não é isso que nós vamos trabalhar agora, nós estamos falando de economia. E o presidente Fernando Afonso Collor de Mello era um neoliberal. Por que ele era um neoliberal? Porque ele diminuiu a presença do Estado na economia. Ele, inclusive, privatizou empresas estatais. A primeira empresa estatal a ser privatizada no Brasil foi exatamente a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a primeira estatal criada no Brasil pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas. Depois de Fernando Afonso Collor de Mello, nós tivemos um outro presidente também neoliberal, embora ele não goste muito que se atribua a ele esse título de neoliberal. E quem foi esse presidente? O sociólogo, o professor Fernando Henrique Cardoso, muito popularmente conhecido no Brasil como FHC, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, professor, ele também tinha essa visão de neoliberalismo, de colocar o Brasil moderno dentro de uma visão de globalização. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos a privatização de empresas importantíssimas, como a Vale do Rio Doce, como o sistema de telefonia brasileiro. Pois muito bem, não vamos entrar no mérito da questão se a privatização é boa ou ruim. Não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é lidar com determinados conceitos. E nesse aspecto, essas empresas públicas foram privatizadas no Brasil.